Continuando o estudo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos continuar falando sobre a hermenêutica administrativa. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos sobre a clareza normativa por conta da produção legislativa e falamos sobre a responsabilidade do administrador em relação à infração hermenêutica, ou seja, quando estamos diante da interpretação desta feita, após a interpretação, podemos adentrar na aplicação da norma. E daí surgem as eventuais invalidades do ato jurídico administrativo, que, como havíamos apontado em aulas anteriores, estamos estudando por tópicos, e nesse caso subdividimos a invalidade do ato administrativo. E o primeiro tópico de subdivisão desse será a motivação concreta, que está descrita no artigo 20 e 21 da LINDB, além do decreto 9830, nos seus artigos 2 a 4, consubstanciado no artigo 93, inciso 9 e 10 da Constituição Federal. E todos eles buscam o que eu vou chamar aqui de enquadramento hermenêutico, pois querem a clareza, a motivação e a justificação da interpretação jurídica, ou da interpretação administrativa também. Embora, como veremos, não havia necessidade de uma norma tão específica. No entanto, é importante frisar que, por conta da loteria jurisprudencial, o Executivo e o Legislativo não têm visto outra alternativa senão legislar sobre a interpretação também. E para entendermos melhor o que vamos abordar, nós vamos ler de forma direta os artigos 20 e 21 da LINDB, que diz que nas esferas administrativas, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, e que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta e da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O artigo 21 informa que a decisão que nas esferas administrativas, controlador ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, e que a decisão a que se refere o caput, ou seja, esta decisão de invalidação, deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Na regulamentação desses artigos, o Decreto 9830 e seus incisos 2 a 4 informa que a decisão deverá ser motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. A motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará congruência entre as normas e os fundamentos que a embasaram, de forma argumentativa, e a motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasaram. E a motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de normas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederem a decisão. Em relação à decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos, ela deverá observar o disposto no artigo 2, ou seja, motivar e justificar tudo e as consequências práticas da decisão. Para fins do disposto nesse decreto, considera-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas de alto grau de indeterminação e abstração. E na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. E a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e da razoabilidade. E o artigo 93 da CF já informava que as decisões judiciais e as decisões administrativas deveriam ser justificadas, dizendo que todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos e assim por diante.
E o inciso 10, ele afirma que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, que toda decisão que é tomada por um determinado órgão deva ser motivada. Também temos o artigo 250 da Lei 9784, que informa que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, e que os processos administrativos deverão ter adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições, sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, portanto, devem ser proporcionais, com indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Portanto, deverá haver a motivação do feito ou da decisão. E ainda no artigo 50 diz que os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. E a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Portanto, observe que a motivação concreta já era algo bem claro na nossa legislação. E como vimos, essa motivação também deve respeitar o contexto, informando os fundamentos, a congruência entre os fatos e normas e tendo relação argumentativa, ou seja, não basta colocar as informações dentro da decisão. Ele deve argumentar informando por que tal situação ou fundamento ou fato se enquadra em determinada norma. Mas isso efetivamente não acontece na administração pública e muitas vezes não acontece também no judiciário. E toda essa argumentação deve ter por base o arcabouço jurídico, isso de forma lato sensu, conforme vimos. Portanto, poderá usar pareceres, súmulas, decisões, jurisprudência e assim por diante, demonstrando ainda a necessidade da adequação e as alternativas para a medida que está sendo proposta. Obviamente que deverá também observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. No entanto, essas decisões motivadas poderão ser postas ou conter valores abstratos. Nesse caso, estamos falando de princípios, cláusulas abertas ou conceitos jurídicos indeterminados. E a legislação que acabamos de ler não impõe restrição ao uso disso, ou seja, não é proibido você usar valores abstratos para fundamentar a sua decisão. No entanto, se você usar isso, então deverá considerar as consequências práticas para essa decisão. Portanto, privilegie o princípio da primazia da realidade e deverá ainda verificar dentro das consequências práticas aquelas que são aplicáveis dentro do exercício diligente de atuação do administrador. Em relação aos conceitos abertos, não era possível que o legislador impedisse isso. Afinal, o próprio artigo 489, parágrafo 2º, 2 do CPC, permite esse tipo de interpretação, quando diz que, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Ou seja, deve fundamentar aquilo que está afirmando. Parece bem lógico, né? E diante dessas decisões motivadas com base em valores abstratos ou não, pode existir a invalidação de algum ato. Nesse caso, deverá ser indicadas as consequências jurídicas e administrativas desta invalidação de forma expressa, podendo ainda o administrador, em sua decisão, restringir ou modular os efeitos desta invalidação, com vistas a mitigar e restringir as perdas para a administração pública. Além disso, essa invalidação deverá prever a menor onerosidade possível, nos termos do artigo 21, parágrafo único da LINDB, que nós já lemos, que diz respeito ao princípio da menor onerosidade na regularização. Assim, na decisão que determina a invalidação, deverá ser indicada a regularização dessa situação, que deverá ser proporcional e equânime, não podendo haver ônus ou perdas anormais ou excessivas para a administração pública.
que esteja relacionada à peculiaridade da situação. No entanto, ainda é possível que essa invalidação seja verificada, ou seja, haja uma irregularidade e não haja nulidade propriamente dita, ou seja, não houve a invalidação. E isso está disposto no artigo 21 e 22 da LINDB. E como já lemos o artigo 21, nós vamos ler somente o 22, que diz que na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente, e que na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. E as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta à dosimetria das demais sanções, de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Observe que da leitura não há nada de novo. Se você conhece um pouco de direito penal ou direito administrativo, vai ver que tudo isso já existe na legislação. Dessa forma, é possível que a administração mantenha o ato irregular sem o invalidar, mas nesse caso, ele deverá levar em conta o princípio da menor onerosidade da regularização, ainda, se houve ou não perdas ou ônus anormais ou excessivos para a administração, e poderá, mesmo assim, sem invalidar, restringir ou modular os efeitos para mitigar ou restringir as perdas para a administração pública, obviamente visando modular e restringir os efeitos e as consequências para a administração pública. É possível haver um regime de transição, que se encontra no artigo 23 da LINDB, regulada pelo Decreto 9830 em seu artigo 7º. O artigo 23 prevê que a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para o novo dever ou condicionamento de direito, seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. O artigo 7º do decreto impõe que, quando cabível, o regime de transição preverá os órgãos e as entidades da administração pública e os terceiros destinatários, as medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou à nova orientação sobre norma de conteúdo indeterminado e ainda o prazo e o modo para que o novo dever ou novo condicionamento de direito seja cumprido. Assim, a interpretação ou orientação nova que tenha conteúdo indeterminado e que possa haver indisponibilidade para o seu cumprimento, deverá prever um regime de transição, que determinará o alcance e o órgão a ser atingido, as medidas para adequação e o prazo e o modo de cumprimento. Observe que isso também está relacionado ao princípio da não surpresa e ao princípio da boa-fé objetiva, que se encontram respectivamente no artigo 10 e no artigo 5 do CPC. Por fim, ainda em relação às decisões que possam trazer a invalidação em determinada circunstância administrativa, judicial ou de controladoria, é possível que haja aquilo que está sendo chamado na doutrina de invalidade referencial, e está disposto no artigo 24, consubstanciado com o Decreto 9830, artigo 5º, que diz que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações permanentemente constituídas. O parágrafo único informa que consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
E ainda que a decisão que determinar a revisão quanto à validade dos atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção e efeitos estejam em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais à época, e que é vedado declarar inválida a situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral, e que o disposto no parágrafo 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso, e que, para fins do disposto nesse artigo, considera-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral e em jurisprudência judicial, administrativa majoritária e as adotadas por práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público. E ainda as decisões a que se refere o caput será motivada na forma do disposto no artigo 2, 3 e 4, ou seja, aquilo que acabamos de estudar. Portanto, a invalidade referencial observará as orientações gerais à época, respeitando assim o princípio da primazia da realidade, e deverá respeitar o ato jurídico perfeito, que é exatamente o que ele fala, disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, lembrando aqui que não havia necessidade de expor isso, porque isso é cláusula pétrea, e ainda poderá suspender a lei, ato, norma que estiver causando prejuízo ou for inválida. Dessa forma, observamos que o legislador procurou deixar bem minucioso a questão da motivação das decisões, incluindo aqui as decisões judiciais, que já vinham sendo delimitadas pela Constituição Federal ou mesmo pelo novo CPC e assim por diante.